Meus queridos irmãos, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, expressar a nossa gratidão a Deus por essa oportunidade tão especial de nessa noite estarmos aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus para exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Raposo. Louvamos a Deus nessa noite pela vida do nosso pastor e amigo pastor Valbert. Para nós é uma alegria muito grande. Desde que o conhecemos, temos aprendido a amar, a admirar por tudo que Deus é na vida dele, como também na sua família. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, estar nessa congregação, e eu só tenho motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus e parabenizar a amada congregação por esse trabalho tão especial, por essa data tão importante. Gostaria de apresentar ou oferecer a essa igreja o que disse o salmista Davi no Salmo de número 67, quando Davi faz uma oração dizendo: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Que o brilho do Senhor continue resplandecendo sobre a vida desta igreja, para que todos aqueles que cercam esta congregação possam contemplar a presença do Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Louvamos a Deus pela vida de todos os obreiros, louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Alberto. Quem não sabe, pastor Alberto é meu sogro, além de sogro, meu pai na fé. Quando eu aceitei Jesus na cidade de Lima Campos, o mesmo orou por mim aceitando Jesus. E hoje, para a glória do Senhor, tive o privilégio de substituí-lo na frente da igreja em Paulo Ramos, a quem eu louvo a Deus, admiro e tenho um carinho muito grande. Quando eu casei com a irmã Thelma, eu só tinha 17 anos de idade, e de lá para cá eu sempre tive essa figura paterna, não só de sogro, mas de pai, tanto ele como a irmã Mocinha. E eu tenho sempre o orgulho de dizer que eu sou um grande admirador do homem de Deus que ele é, não foi, ele é. Deus abençoe, para mim é uma alegria muito grande. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus e queremos trazer a palavra do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Também louvo a Deus pela vida da minha sogra, a irmã Mocinha. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. É uma mãezona que Deus me deu. Louvamos a Deus pela vida de todos aqueles também que nos acompanham através da transmissão aqui no canal, no YouTube, aqui da congregação Getsemane. Aonde você estiver, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e a sua família. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Eu acredito que todo o povo de Deus nessa noite se sente feliz. 44 anos é uma história, e durante todos esses anos eu tenho certeza que muitas vidas têm sido marcadas pela presença do Senhor Jesus. E eu acredito que até o encerramento, muitas coisas Deus há de fazer no meio do seu povo, porque nós estamos aqui para adorá-lo na beleza de sua santidade. E se nós estamos aqui para adorá-lo na beleza de sua santidade, pode ter certeza que ele vai receber a sua e a nossa adoração. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17, por bondade. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 17, que nos diz: E digo isto
e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a temática da nossa festa continua e sempre continuará sendo um tema importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela nunca pode de maneira nenhuma se esquecer o papel dela aqui na terra, e sabendo o seu papel aqui na terra, reconhecer que como igreja nós não podemos viver de qualquer maneira, nós não podemos como crentes ser qualquer tipo de crente. Nós servimos um Deus que através da sua palavra, quando Pedro diz ali em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 15, ele disse: sede santo, porque eu, vosso Pai, sou santo. Nós servimos um Deus que é santo, e por servirmos um Deus que é santo, nós não podemos, por hipótese alguma, abrir mão de uma vida de santidade, pois nós não servimos qualquer Deus. Nós não servimos um Deus que foi feito de barro, de gesso, não. Nós servimos o Deus que é criador dos céus e da terra. Nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que através do seu poder tem demonstrado todos os dias para a vida da sua igreja que nós não estamos só, mas que Ele está presente em nossas vidas. Eu acho interessante quando o profeta Miqueias faz a seguinte declaração: cada um anda conforme o seu Deus. Miqueias destaca que aqueles que andam ou que não reconhecem a Deus como o Senhor da sua vida, eles vão andar de acordo com o Deus que eles reconhecem. Se o Deus deles é de barro, é de gesso, é de madeira, Miqueias diz: eles vão andar conforme o Deus deles. Mas ele diz assim: porém nós andaremos conforme o nosso Deus. E quando nós olhamos para essa declaração, nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós adoramos, porque andar conforme o Deus a quem nós adoramos é viver uma vida para que o seu nome seja glorificado, é viver uma vida para que o seu nome seja engrandecido. E quando se fala de santidade, quando se trata de um estilo de vida cristã, o mundo não entende, não consegue conhecer porque que a igreja ela continua a pregar essa temática, essa doutrina acerca da separação, acerca da consagração que o crente precisa ter, porque nós sabemos que para ir morar no céu com Jesus é necessário
necessário ter uma vida transformada pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão comigo. Se você está aqui, é porque você já reconheceu que era pecador e aceitou a Jesus como seu Salvador. E se você aceitou a Jesus como seu Salvador, você não pode continuar vivendo de qualquer maneira, porque a sua vida agora pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você assim crê, levante a sua mão e dê um glória para Ele. Quando nós olhamos essa declaração do apóstolo Paulo, quando Paulo trata os irmãos de Éfeso acerca de uma vida de pureza, Paulo começa dizendo no versículo de número 17: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente. Paulo está dizendo: vocês estão no meio do convívio deles, vocês estão convivendo no mesmo lugar, mas Paulo está dizendo: hoje vocês não podem viver semelhante a eles ou andar conforme eles estão andando. O que é que Paulo está dizendo? Aqui segue uma exortação à pureza. Paulo está dizendo: não vivam como gentios ignorantes e não convertidos vivem. Embora vivessem no meio dos pagãos, eles não deveriam viver como eles. O que é que Paulo está dizendo nesse texto para a igreja? A igreja vive num mundo que jaz no maligno, um mundo corrompido, um mundo que a cada dia que passa demonstra a sua indiferença para com Deus. Só que Paulo diz que mesmo nós estando neste mundo, nós devemos ser diferentes. Se o mundo exala a morte, Paulo diz que nós como igreja devemos exalar o bom cheiro de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o mundo não permite que o poder do evangelho ou o poder da palavra molde os seus costumes ou as suas ações, a igreja precisa permanecer firme para que o mundo não tenha influência sobre as nossas vidas. Porque se estamos aqui hoje, é porque Deus nos alcançou através da sua misericórdia. Levante a sua mão comigo. Quantos crentes estão aqui nessa noite que antes de conhecer a Jesus tinham uma vida deplorável, marcada pelo pecado, mas hoje, através do poder do evangelho, ele alcançou a sua misericórdia, recebeu o perdão dos seus pecados e hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, levante a sua mão e adore aquele que mudou a tua história. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5, verso de número 8, por favor. Olha a declaração do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Olha o que o texto nos diz. Porque noutro tempo eres treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outrora minha vida era marcada por uma vida distante da presença do Senhor Jesus Cristo. Outrora a minha vida era marcada por causa dos vícios, por causa da desobediência, por causa de uma vida cheia de desejos pecaminosos. Mas hoje é diferente. Hoje eu tive um encontro com Jesus de Nazaré, e a minha vida hoje precisa ser diferente. Aqueles que me conheciam lá fora devem olhar para mim, para você e dizer: essa pessoa era. Porque antes de conhecer a Jesus, nós tínhamos uma vida totalmente diferente.
Só que a nossa vida mudou. Por quê? Porque hoje nós servimos um Deus poderoso. Só quem teve a sua vida mudada por Jesus, levante a sua mão e dê um glória para Ele nessa noite. Você tem motivo para adorar a Deus, porque outrora era o vício que te guiava, eram os prazeres deste mundo que te conduzia, mas hoje não. Você está aqui por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que conduz a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, nós podemos até estar no meio desse mundo, porque Deus tem um propósito com a sua igreja ainda aqui na terra. Nós vamos estar aqui, mas nós não podemos parecer com esse mundo. Nós não podemos permitir que as coisas deste mundo venham nos atrair de maneira nenhuma. Nós precisamos fazer a diferença. E eu me lembro quando Deus decide no livro de Gênesis, Deus diz assim: eu vou matar, eu vou destruir, eu não suporto mais a maldade do homem. O homem é mau, o homem tem pecado, o homem tem praticado tanta coisa ruim. Aí Deus naquele momento disse: eu vou acabar com toda a humanidade. Eu não decide agora viver uma vida para glorificar ao Senhor. Feche seus olhos. Não importa o que o mundo está fazendo, não importa se aqueles que estão lá fora estão manchando as suas vestes, estão contaminando as suas vestes. A igreja precisa andar de maneira que brilhe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo precisa olhar para a igreja e contemplar na vida da igreja marcas de um cristianismo que ainda tem poder para transformar vidas. É por isso que essa igreja comemora 44 anos, porque o poder do Evangelho ainda está mudando vidas neste lugar. E eu quero lhe dizer nessa noite: te prepara, crente. Está chegando o dia de nós deixarmos a essa terra para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá no céu de glória. Está chegando o dia dele arrancar a sua igreja aqui da terra e levá-la para estar com ele lá no céu. Quem está esperando esse dia, levante a sua mão com alegria, porque é para lá que a igreja vai. Noé não abriu mão das suas convicções. Noé não permitiu que aquela geração marcada pelo pecado influenciasse a sua vida. Por ao contrário, ele tinha uma convicção maior naquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu lhe digo nessa noite, meu irmão, a palavra que tem alcançado o teu coração é uma palavra poderosa. Ela é uma palavra que tem poder de santificar as nossas vidas. O próprio Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe por que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua vencendo todos os obstáculos que surgem em meio à sua caminhada? É porque a palavra dele ainda está tendo poder para alcançar os nossos corações. É porque nós como igreja ainda estamos tendo a capacidade de compreender que ela ainda é a mesma palavra de 100 anos atrás. É a mesma palavra que chegou no Brasil há 100 anos atrás.
É a mesma palavra de 44 anos atrás. É a mesma palavra de mais de 80 anos atrás. Ela não mudou. Ela é a mesma palavra de Deus que rege as nossas vidas. Não importa o que está acontecendo lá fora. Você olha para os dias atuais, um evangelho que não tem compromisso de conduzir o homem a uma vida de santidade. Um evangelho que está sendo pregado lá fora por inúmeras denominações que não tem o comprometimento de mostrar para o homem que é necessário ele nascer de novo para ir morar no reino dos céus. Eu estava conversando com um moço esses dias, ele disse: pastor, igreja não salva. Eu digo: verdade. Mas está na responsabilidade da igreja conduzir o indivíduo à presença de Deus, coisa que muitas igrejas não estão mais nem aí preocupados. Nós estamos vendo as coisas modificarem. Hoje nós estamos vendo os cultos modificarem. Hoje nós estamos vendo que igrejas, para ter culto, tem que modificar até as lâmpadas, tem que apagar as luzes, tem que ter jogo de fumaça, tem que modificar a liturgia para agradar aqueles que estão lá fora. E eu quero dizer para você nessa noite, quem precisa ser agradado aqui nessa noite é Ele. O nosso culto é para Ele, a nossa vida é para agradar a Ele. Nós é que precisamos todos os dias nos esforçar para fazer a sua vontade. Paulo está dizendo, mesmo vivendo no meio de uma sociedade corrompida, marcada por uma vida sem conhecimento da presença de Deus, nós como igrejas temos que fazer a diferença. Feche seus olhos. Quem tem sido você na sua casa? Quem tem sido você no seu emprego, na escola, na faculdade, na roda de amigos? Deus tem sido glorificado na tua vida. Ele tem se tornado conhecido entre aqueles que te conhecem. Você tem procurado, através de uma vida de obediência, de uma vida de cada dia de consagração, mostrar para aqueles que lhe cercam que você está morando aqui, mas breve irá sair desta terra para subir às mansões celestiais. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos alcançou. Para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Paulo diz no versículo de número 18: entenebrecidos no entendimento, separados de uma vida com Deus pela ignorância que há neles. Paulo está dizendo, eles estavam desprovidos de qualquer conhecimento acerca da salvação. Por que nós precisamos ser diferentes? O mundo não conhece o Deus da maneira que nós conhecemos. O mundo lá fora não conhece a palavra de Deus da maneira que nós conhecemos. Nós temos uma escola bíblica dominical que tem transformado muitas vidas. Nós temos o culto de doutrina nas segunda-feira, que Deus tem se revelado através da sua palavra. O mundo não conhece isso, o mundo não sabe disso. Eles estão desprovidos de um conhecimento acerca da salvação. Mas a igreja não. Todos os dias Deus tem falado conosco. Deus está aqui nessa noite falando comigo e falando com você. O Senhor está aqui nessa noite falando conosco. Então Deus não é desconhecido para o crente, Deus não é desconhecido para a igreja. O mundo pode até não conhecer o Deus da maneira que a igreja conhece, só que a igreja conhece. E a igreja não só conhece, como sabe quando Ele está presente no meio do seu povo.
Levante a sua mão, o Espírito dele está aqui nessa noite. E Ele está aqui para te renovar, crente. Ele está aqui para te fortalecer, para que você entenda que não é em vão ser fiel a este Deus. Não é em vão procurar viver uma vida de santidade, porque aqueles que são santos, eles terão o privilégio de conhecer o Senhor. Eles eram estranhos a uma vida de santidade. Olha o que está acontecendo no mundo em que nós vivemos. Errado é o crente que procura viver uma vida separada. Quantas pessoas vão a redes sociais querer falar como é que a igreja deve servir ao Senhor. Eles não conhecem nada de Deus e querem dizer como é que a igreja tem que se portar. Dias passados, um moço não crente em Paulo Ramos veio querer me afrontar porque nós apoiamos uma irmã da nossa igreja como conselheira tutelar. Eu coloquei uma mensagem nos grupos de uma conscientização e ele tenta me desafiar dizendo que aquilo não era certo. Por que o Senhor está fazendo isso? E eu olhei para aquele cidadão. O Senhor não sabe o que é igreja, tampouco o papel de um pastor na frente de uma igreja. Quer dizer que o macumbeiro pode, o cachaceiro pode, aquele que é raparigueiro pode, o pastor que é um homem de Deus não pode. Meu amigo, enquanto eu estiver na frente da igreja, eu estarei defendendo o rebanho que Deus me confiou. O mundo não sabe, eles não conhecem de maneira nenhuma a igreja. Só que Paulo diz: Timóteo, essa igreja tem um dom. Levante a sua mão, você não está à toa aqui na terra. Timóteo, esta é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite? Ele te comprou com precioso sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Você é a igreja do Deus vivo. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Versículo de número 18. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 18. Paulo fala como foi o encontro dele com Jesus. E ele revela porque que o Senhor apareceu para ele. Verso 17 diz assim: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Envio para quê? Ele diz: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Olha quem éramos antes. Veja como era a nossa vida outrora. Era uma vida arruinada, presa, conduzida pelos poderes das trevas. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo nos libertou.
Só quem é liberto aí levante a sua mão. Hoje o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E eu acho interessante, Paulo diz em Romanos 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus te arrancou lá do lamaçal do pecado, te colocou aqui para quê? Para você ser um vaso de honra na casa dele, na presença dele. Então não se importe com o que o mundo está pensando de você. Agradeça a Deus por hoje você ter tido a sua vida transformada, a sua vida regenerada, e você ter alcançado o perdão dos seus pecados. Paulo diz no versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Queridos irmãos, eles tinham prazer em suas concupiscências impuras. O mundo tem prazer nisso. Olhe para a cultura. O que é cultura para a nossa sociedade hoje? Indecência, imoralidade. E hoje estão tentando fazer isso não só no meio da sociedade, nas escolas. Estão tentando de todas as formas fazer com que o mundo aceite os seus costumes, a sua maneira errônea de viver. E Paulo está dizendo: eles têm prazer em suas concupiscências impuras. Eles fizeram de sua prática comum cometer todo tipo de pecado. Quando a consciência do homem está cauterizada, não há limites para os seus pecados. O que se pode esperar, não há limites para o que se pode esperar. Não há mais, não tem como mais você olhar para a sociedade e observar. O que é que você vai observar? A sensualidade, a devassidão se multiplicando todos os dias. E quando nós, como igreja, olhamos para isso, nós devemos fazer uma oração. Qual é a oração, pastor? Maranata. Tem muito crente que ainda quer ficar muitos anos aqui na terra. E tem muitas igrejas aí preocupadas com isso. Tem muitas igrejas aí para chamar a atenção de muitos irmãos, e estão criando liturgias para que o crente se apegue com as coisas aqui dessa terra. Mas eu quero dizer algo para ti nessa noite. Se tu alcançou uma casa boa, glória a Deus. Mas se tu não alcançou, isso não é motivo para Jesus continuar demorando. Jesus vai voltar. Eu alcançando a casa boa ou não, Jesus vai voltar. Eu alcançando um emprego bom ou não, Jesus vai voltar. Eu tendo um carro do ano ou não, Jesus vai voltar. Se eu alcancei uma formatura ou não, Jesus vai voltar. Se eu estou preparado ou não, Jesus vai voltar. Se você está preparado ou não, pode ter certeza, se a trombeta tocar, só vai subir aqueles que estão vivendo uma vida separada. Você pode curvar a sua cabeça, por favor? Você pode fechar os seus olhos? Como está o anseio do teu coração relacionado à vinda de Jesus? Como está a tua expectativa relacionada à vinda de Jesus? Porque quando se fala de santidade, o texto está dizendo: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos nos santificar porque nós queremos nos encontrar com Ele. Nós queremos nos santificar porque queremos subir ao seu encontro.
Nós queremos nos santificar porque temos uma esperança. E qual é esta esperança, pastor? De se encontrar com Jesus no céu de glória. Se nós temos esta esperança, João diz, é preciso se purificar, assim como Ele é puro. Nós só queremos viver uma vida de santidade, porque nós queremos ver a Jesus face a face. E eu glorifico a Deus porque esse dia está chegando. Eu glorifico a Deus porque esse dia está chegando. Eu estava recentemente participando de um culto, quando um pastor contou uma experiência que ele estava em casa, ele não estava dormindo, quando de repente ele foi tomado, e naquele momento que ele foi tomado, ele ouviu uma trombeta tocando, ele ouviu uma trombeta soando, e eu creio que logo, logo a trombeta vai tocar, e aqueles que estão vivendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Levante a sua mão, te prepara, crente, te prepara, igreja. Não é aqui o lugar que Ele preparou para nós, não é aqui o lugar que Ele preparou para a igreja. A igreja será arrancada e levada para estar com Ele lá no céu de glória. Você se alegra de ouvir falar no céu? O céu ainda causa alegria no teu coração? Você é daquele crente que chora quando ouve falar do céu? Porque é para lá que a igreja vai. É para lá que os salvos vão. É para lá que Ele vai levar aqueles que não tiveram medo de dizer não para o pecado. É para lá que Ele vai levar aqueles que disseram não todos os dias para os ataques do diabo contra a sua vida. É para lá que Ele vai levar a sua igreja. Eu acho interessante quando o escritor aos Hebreus no capítulo 12 diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço. Que é embaraço, pastor? É aquelas coisinhas que te distanciam da presença do Senhor Jesus. São aquelas coisinhas que dificultam o teu relacionamento com Deus. São aquelas coisinhas que todos os dias te prende de uma vida santificada. Ele diz: deixemos, pois, todo o embaraço, o pecado que é tão de perto nos rodeia, e corramos para uma carreira que nos está proposta. Eu não sei o dia que essa carreira vai terminar aqui na terra, mas o escritor diz assim: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Levante a sua mão, é para Jesus que você deve olhar. Não me importa se o teu irmão da esquerda ou da direita desistiu, ergue a tua cabeça, olha para Jesus. Não me importa se você está vendo ali alguém querendo ir por uma porta larga, a porta ainda é a mesma, é apertada, é estreita, mas nos leva para o céu de glória com Jesus. A porta, ela nunca vai ficar larga para Jesus. O caminho não ficou largo, ele continua estreito. Ele continua apertado do mesmo jeito. E Paulo está dizendo, mesmo vivendo aqui nessa terra, mesmo olhando para tudo que está acontecendo, nós devemos permanecer fiel a este Deus. Nós devemos permanecer fiel a Ele.
Ele mesmo diz no livro do Salmo 101, verso 5: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e todos que andam em caminho retos, esse sim me servirá. Olhe para Jesus e permaneça nele. Tem muitos que estão se afastando porque querem viver uma vida dupla, querem continuar cocheando em dois pensamentos, mas só suporta aqueles que são fiéis. Só permanece aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus de Nazaré. Fique de pé comigo, por favor. Vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Vale a pena. Essa semana lá em Paulo Ramos morreu um cidadão de acidente de moto. Estava na igreja, participando do discipulado. A mãe e o pai feliz porque ele tinha abandonado o álcool. Estava bem, não vigiou, não resistiu. Segunda-feira estava no culto de Assembleia Geral. Saiu do culto, foi beber, bateu num caminhão, caiu por debaixo, morreu. Nós não temos tempo de ficar em dúvida do que nós queremos. O diabo pode colocar uma mesa grande, bela, bonita, mas eu tenho que ter convicção da decisão que eu já fiz. Eu não vim para o culto para Deus me convencer que aqui é o lugar que Ele quer que eu esteja. Eu tenho que ter convicção que Ele é a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Levante a sua mão. Não existe outra coisa na vida do homem que traz tanta alegria do que a certeza que a nossa vida é dele. Não me importa o que o diabo vai me propor, eu tenho que ter a certeza da decisão que eu já fiz. Qual foi a decisão que você fez, crente? Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então não olhe para um lado, não olhe para o outro, continue olhando para frente. Por mais que esteja difícil, clame por Ele, porque Ele é o teu socorro na hora da angústia. Deus é aquele que pode te socorrer a qualquer hora da sua vida. Deus é o teu ajudador. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te coloca de pé. Deus é aquele que ainda faz milagre no meio do seu povo. Deus é o Deus que cura. Nessa noite você chegou aqui enfermo, Jesus pode te curar nessa noite. Jesus pode te renovar nessa noite. É Ele que está aqui, é a presença dEle que nós estamos sentindo aqui nessa noite. É o Espírito dEle que alegra o nosso coração. Vale a pena todos os dias da nossa vida nos esforçar para servir esse Deus com fidelidade. Vale a pena. Já está com 2 anos. Eu estava pregando num culto de domingo ali em Paulo Ramos, e eu preguei sobre Ana. E eu mostrei para a igreja o milagre na vida de Ana, como foi que Deus fez na vida de Ana. Deus tinha abrido a madre, Deus tinha dado a ela o sonho de ser mãe.
Só que eu não sabia que lá no culto tinha uma irmã que tinha vindo do médico, e o médico tinha dito para ela que esse sonho ela não podia realizar. Ela não podia. Só tinha uma chance, ela adotar uma criança. Mas ela ouviu a mensagem e foi lá: pastor, eu creio no Deus que mudou a vida de Ana. Ela me mostrou o exame. Eu só quero que o Senhor ore por mim, porque eu creio. Assim como Deus fez na vida de Ana, Ele pode fazer na minha vida. Nós fizemos uma oração, ela chorou. Com quase 2 meses ela retorna: pastor, eu vim aqui para contar o milagre, eu estou gestante. Esse é o Deus da igreja. Não importa como tu chegou aqui, se tu crê, Ele tem milagre para ti. Ele tem milagre para tua casa. Ele tem milagre no teu casamento. Ele tem milagre para a tua família. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Só levante a sua mão comigo, eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se você precisa de um milagre, mas uma coisa eu sei: Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece todas as tuas lutas. Então nessa noite, se tu quer dizer alguma coisa para alguém, diga para Ele. Ele está aqui para te ouvir, Ele está aqui para mudar a tua história, Ele está aqui para dizer para ti: não temas, porque eu sou o teu Deus. Ele é o Deus que renova. Você que é batizado com o Espírito Santo, não tenha vergonha. Você tem liberdade de falar em línguas estranhas. Você tem liberdade para adorá-lo. Você tem liberdade para glorificá-lo. A igreja ainda é uma igreja fervorosa. A palavra ainda é poder. Deus ainda está no nosso meio. Aleluia. O Senhor te toca nessa noite pela fé. O Espírito Santo do Senhor te toca nessa noite. O Senhor Deus que tu serve te renova nesta noite. O Espírito de Deus te abraça nessa noite. A graça dele te alcança nessa noite. A graça dele está aqui nessa noite. A graça dele está aqui nessa noite. A graça dele está aqui nessa noite. Só abre a tua boca e adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Ele quer te encher mais uma vez da presença dEle. Ele está dizendo para esta igreja: eu não mudei, eu ainda sou o Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão comigo, papai querido. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está nessa noite, neste lugar. Nós sentimos a tua presença.
Nós ouvimos a voz do Teu Espírito falando conosco. O Senhor é aquele que tem poder para intervir na vida do Teu povo. Então nesta noite eu creio, se chegou algum crente aqui com problema de saúde, o Senhor tem poder para curar. No Teu nome há poder para repreender esta enfermidade. Não me importa onde ela esteja, se é nos ossos, no estômago, no fígado, eu não sei. Uma coisa sei: no Teu nome há poder, no Teu nome há poder, no Teu nome há poder para repreender toda e qualquer enfermidade. Toca nele agora, Jesus. Toca nessa mulher, Jesus, e cura esta enfermidade. Toca neste homem, repreende esta enfermidade, neutraliza esta enfermidade agora. Eu oro por este casamento, eu oro por esta família, eu oro pelo milagre na vida do teu filho, na vida da tua filha. Eu oro pelo renovo, eu oro para que a tua misericórdia se manifeste sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta o toque dele agora na tua vida. Sinta, em nome do Senhor Jesus Cristo.